Muito bom dia, bem-vindo a mais um Olhar de Lince. Hoje numa edição especial que vai ser conduzida por mim, Pedro Filipe, porque o Filipe Carvalho não pode por motivos profissionais. No programa de hoje vamos discutir um caso muito falado esta semana, o caso do guarda da GNR, Hugo Hermano, que foi condenado pelo Tribunal de Loures a uma pena de prisão de 9 anos por ter assassinado no dia 11 de agosto de 2008 um jovem de 13 anos de etnia cigana, depois deste ter participado num assalto com o seu pai. Para nos ajudar, vamos ter aqui um convidado especial, o José Almeida, advogado numa das maiores sociedades de advogados nacionais. Bom dia, José. Bom dia. E vamos ter, como sempre, o nosso comentador habitual, Pedro Cabrita. Bom dia, Pedro. Bom dia. Muito bem, José, vou começar por ti. O que é que tens a dizer relativamente a este caso? Este, de facto, é um caso bastante mediático e é um caso que causa muita controvérsia na nossa sociedade portuguesa. Eu, pessoalmente, penso que foi um julgamento demasiado rápido para as condições do caso em concreto. Penso também que foi uma má condenação, no meu ponto de vista é uma má condenação e um nível de pena bastante exagerado relativamente às condições do caso. Não sei os factos em concreto, é um facto, das causas noticiosas e que saíram na nossa imprensa, não posso concluir em concreto que tenha havido uma má condenação. Eu acho que há. Eu acho que há uma má condenação relativamente aos factos que temos conhecimento. Pedro, concordas com o Zé? É assim, eu concordo com o facto das notícias não serem muito concretas e de provavelmente haver aqui factos que nós ainda não conhecemos e não temos acesso ao acórdão. Mas assim, à partida, com aquilo que li e aquilo que foi notícia, eu também tenho algumas dúvidas de que a condenação seja a mais correta, mas no entanto não concordo com o argumento do voto vencido da juíza presidente, que revela que acha que o militar condenado agiu por negligência. Espera, é preciso contextualizarmos então, vou fazer aqui contextualização, ou seja, o guarda foi condenado por homicídio simples e a juíza, neste caso que era a Presidente do Tribunal, fez voto vencido. Votou vencido, ou seja, votou contra a decisão dos seus outros dois colegas, achando que ali havia no máximo um homicídio negligente. O agente estava indiciado pelo crime de homicídio qualificado. A meio do julgamento havia a intenção, e se chegou mesmo relativamente aos factos dados como provados, passou para o homicídio por negligência e no final foi condenado como homicídio simples, de facto com o voto vencido da Presidente. Isto revela que de facto não havia uma decisão unânime, nem havia uma decisão que estivessem, neste caso, todos de acordo. Sim, mas não é preciso unanimidade para que haja justiça. De facto mas apenas revela que não há dúvida. Há dúvida. Não é como nos Estados Unidos. Mas para mim a questão importante é se nós achamos aqui, em termos práticos, se um agente de autoridade deve, numa situação destas, atirar para matar, porque foi o que aconteceu, porque matou. Não teve intenção, ou se teve intenção ou não teve, eu acho que não teve. Com mais ou menos intenção, o que temos aqui é um jovem morto. E essa é uma questão essencial. Sem necessidade. Eu acho que se não tivesse havido a morte, tivesse havido apenas um ferimento grave ou apenas um ferimento, não estávamos aqui a falar sobre isto. O facto de ter havido uma morte levanta... Não desculpava a intenção, não é? Claro, não digo o contrário, mas levanta novamente a questão e os métodos utilizados pela polícia. Agrava em função do resultado. Exatamente. Penso que aquilo que está em questão é o uso da arma de fogo. Se foi feito em condições próprias, se havia outra maneira de parar aqui neste caso os assaltantes. Fugitivo. Exatamente. São tudo condições que nós não sabemos. Desculpa, Zé, também se havia conhecimento por parte do agente que o fugitivo não estava com a criança, tinha a criança... Pelas declarações do inquérito policial, não sabíamos primeiro se estava ou não acompanhado com crianças, nem sabíamos se de facto ele estava fugitivo ou não, porque uma das cláusulas, uma das alíneas que consta do decreto-lei, que agora está muito em voga com estes casos, que é a utilização de arma de fogo em ação policial, uma das alíneas é exatamente essa. No caso de haver um fugitivo, há a legitimidade para o uso da arma de fogo. Ele aqui era duplamente fugitivo, porque ele estava... Claro, mas foragido da cadeia e estava a fugir do... Pronto, mas exatamente... Mas o agente nem sequer tinha esse... Não tinha esse. Eu acho que a utilização da arma de fogo é desculpável em certos casos
E o treino específico da polícia é exatamente este, para proceder nestas condições. E isso vem muito em questão quando foi o caso Snake, que foi junto aos factos provados o código de procedimento, neste caso da PSP, dos treinos. Se os treinos têm que ser mudados, não sei. Sei que, no meu entender, o agente procedeu como estava treinado e procedeu bem. Então a culpa não é dele, é isso? Não era ele que devia ser julgado? Há culpa, mas há o afastamento da culpa. Há condições e existem atenuantes e existem factos no decorrer da sua atuação que te podem afastar a culpa. Então tu não concordas com o tamanho da pena, então? Devia ser sempre condenado, mas condenado menos, punha atenuantes. Poderá ter sido... Porque a culpa é do treino. Poderá ser, neste caso, indiciado e condenado pelo crime por negligência e ao mesmo tempo ser-lhe aplicada a pena suspensa exatamente pelas atenuantes. Mas aqui a questão é mais abrangente. Mas diga-me lá uma coisa. Para vocês faz sentido que cada pessoa que fuja da polícia, independentemente do crime que praticou, sem criar perigosidade nem para nenhum agente, nem para nenhum terceiro, isso nessas condições, sim. Esteja, obviamente, na mira policial? Não. Ou seja, a resposta a uma fuga é sempre... Acaba sempre com isto? Não, com tiroteio? Tal como a resposta... Gente que não está armada, gente que não está... Acaba com tiroteio? Depende como as condições estiverem. Nós não sabemos se... Mas quais condições? Porque poderia pôr em perigo a vida de terceiros. Mas podia como? Mas como? Uma simples fuga de alta velocidade. Não sabemos, volto a dizer, não sabemos os casos em concreto, mas uma simples fuga a alta velocidade para provocar atropelamentos. Basta, peço desculpa pela maneira corriqueira, mas basta ver o Correio da Manhã, quantos atropelamentos não há, por inúmeras coisas. Nunca vi atropelamentos por fugas de... Quanto mais numa fuga policial. Quanto mais numa fuga policial. Eu penso... Normalmente acontece sempre qualquer coisa quando a polícia dispara ou faz qualquer coisa. Eu concordo com sobretudo a polícia dispara para pneus que estão ao nível do solo e acaba sempre por atingir tórax. Concordo com o Pedro Filipe que de facto o uso da arma de fogo tem que ser ponderado. Penso que se recorreu à arma de fogo, recorreu apenas porque não havia outra maneira nem outra possibilidade de parar. Mas de parar para quê? A questão é parar de quê? Ele tem alguém refém? Está com a pistola apontada a alguém? A polícia só atua quando há esse tipo de casos. A polícia tem que atuar para defender os cidadãos. Então, e a polícia não tem que ter uma escala e uma hierarquização de valores? Eu, para parar alguém que roubou uma mercearia, posso dar-lhe um tiro nas costas? Mas não há essa intenção. Esse é que é o problema. Não há essa intenção do agente. Porque o agente, de facto, se pegarem numa arma de fogo, claro que há sempre a possibilidade, por mais... Pois, mas aí que está o problema. É que por mais que haja ou não essa intenção, tu dizes que não, vamos lá ver se acredito, há sempre essa forte possibilidade. Eu, quando disparo para um carro em movimento, que tem dentro dele 3 pessoas, a probabilidade de eu atingir uma delas é enorme, Zé. É enorme. E isto é algo com o qual temos todos que concordar. É enorme. Aquele agente, quando dispara aquele tiro, ele sabe disto, tal como eu e como tu sabemos, que... Repara, até o facto de poder atingir um pneu e o carro descontrolar-se e ter um acidente a seguir, eles morrerem os 3 a seguir. E também pode causar danos a terceiros. A perigosidade é enorme. E ele conforma-se com isto quando atira aquele tiro. O que eu digo é, que valores é que estamos aqui a falar? A questão em concreto, e se vocês verificarem, pelo menos o que vem nas notícias, e que vem do que foi preferido alegadamente no acórdão, é que o agente não agiu em conformidade. Ou seja, não agiu... Por outras palavras, deveria ter adotado outra atuação. Exatamente, o acordo E tu concordas com isso? Eu não concordo. Então? Porque, exatamente pelas declarações que o agente preferiu. O agente prefere as seguintes declarações. Se tivesse feito isto, quando prestou depoimento, isto se tivesse acontecido novamente, eu faria o mesmo. Ou seja, o agente tem consciência de que aquilo que fez, não obstante a prever, e isto é o objetivo da negligência, é tu preveres que de facto aquilo irá acontecer, mas continuas a fazer, neste caso, o dolo eventual. O agente sabe que aquilo que fez, conscientemente, estava treinado para aquilo. Então, no teu caso nem sequer há negligência, então. Não, há sempre negligência. Houve um azar. Há sempre negligência em todos estes casos. Porque se eu tiver um assalto e alguém me apontar uma arma, os agentes estão treinados para não atirar a matar. Os agentes são treinados para tentar... Tu para ti ele cumpriu o dever. E aquilo para que está treinado, certo? No meu ponto então de nunca vista, devia ser condenado.
Na tua ótica. São coisas complicadas de explicar. Não, desculpa. Eu vou-te explicar. Tu estás a dizer... jurídicos, Não é uma questão de termos jurídicos. Mas é uma questão jurídica. O comportamento do militar é o correto. Porque é aquilo que foi treinado. Não, é uma questão jurídica. Eu vou explicar porque é uma questão jurídica. Porque, e peço desculpa estar a voltar a este caso, no caso Snake, o agente foi negligente, porém, foi-lhe aplicada apenas suspensa. Porquê? Porque havia atenuantes. Porque o coletivo de juízes, de acordo com os factos provados, de acordo com os factos trazidos pela defesa, pela acusação, achou que o agente agiu, não obstante a prever a atuação, agiu em conformidade e não devia ter agido de outra maneira. Agiu conforme foi ensinado. Zé, mas em Portugal nós não temos o princípio do precedente e por isso, graças a Deus, uma má decisão anterior não vincula uma má decisão posterior. Eu só estou a explicar isto, o porquê de haver decisões diferentes. Pronto, foi a decisão daquele coletivo. Foi diferente. O Tribunal Mas considerou aí é que está. Havendo uma arma. decisão diferente, há sempre a possibilidade, então, de dois casos semelhantes, por assim dizer, terem decisões diferentes. E é por isso que estamos aqui. E o Tribunal considerou que o uso da arma foi considerado inadequado, injustificado e desproporcional. Há ainda outro caso que está a levantar muita celeuma, que é o facto da indenização. Porque o agente foi condenado a pagar uma indenização de 20 mil euros ao pai da vítima, que a tinha levado a vítima para o assalto, e de 60 mil euros à sua mãe. A indenização do pai da vítima, segundo o acórdão, é justificadamente diminuta, é só de 1/3, exatamente por isto, pela condicionante de ter sido o pai a levar o filho para o assalto. O que é que tem a dizer sobre isto, Pedro? Relativamente a essa situação, eu sou totalmente contra. Acho que o pai não deveria receber qualquer tipo de indenização e, se calhar, essa indenização quantificada deveria ser revertida a favor da mãe. Porquê? Porque eu acho que ele é o primeiro responsável, não o mais gravoso, mas é o primeiro responsável da situação, porque foi ele que levou a criança, o filho, para o assalto. Foi ele que depois fugiu às autoridades e colocou a criança em perigo e por isso não consigo entender o porquê de poder ter direito a qualquer coisa neste caso. Acho que sim, a mãe, tudo bem, mas agora o pai, que é diretamente responsável pelos acontecimentos, acho que não deveria ter qualquer tipo de direito à indenização. Porque ainda assim é pai e perde um filho, não é? Mas ainda assim foi por culpa dele que isso aconteceu também. E é por essa culpa que a indenização dele é diminuta. Não interessa, para mim não tem qualquer direito de indenização. Eu discordo do Pedro Cabrita. Eu acho, sim, que o pai tem direito à indenização. É a perda de um filho, tenha sido ele ou não a colocá-lo em risco e indiretamente a provocar a sua morte. Porém, penso que deverá haver uma indenização para o pai. Penso, no entanto, que a indenização a oferir pela mãe é extremamente desproporcional relativamente ao dano-morte que a nossa jurisprudência tem vindo a atribuir em termos de equidade e também em condições relativamente às condições do agente. Neste caso, as suas condições monetárias e de vida e de subsistência. Penso que é bastante elevado, é uma quantia bastante elevada. Compreendo que não há a reparação, não poderá ser quantificada a reparação da morte de um filho, porém, julgo que esta quantia é demasiado elevada. Muito bem, passemos agora ao Minuto Livre, que é da autoria do Pedro Cabrita. Esta semana vieram ao público mais informações que confirmam que a NSA, Agência de Segurança Norte-Americana, anda a espiar milhões de chamadas de países considerados por eles próprios como amigos. Depois das informações que davam conta de escutas nos telefones dos presidentes francês e da presidente alemã, desta vez a revelação é feita através do acesso a documentos secretos divulgados pelo antigo analista da NSA Edward Snowden, que se encontra exilado na Rússia e que revela escutas efetuadas a 60 milhões de chamadas em Espanha num único mês. São já 35 os líderes mundiais que foram alvo deste tipo de procedimentos por parte da agência americana, segundo o diário britânico The Guardian. A questão que levanto é a seguinte: já não vivemos no tempo da Guerra Fria, não consta que estes países espiados tenham armas de destruição massiva, nem que sejam uma ameaça à segurança internacional. Então o que é que move o governo dos Estados Unidos para proceder desta maneira e qual a razão para não existir um protesto global contra esta maneira de agir? Bom, e foi mais um programa do Olhar de Lince. Deixem-me agradecer aqui a presença do José Almeida. A si que nos está a ouvir, esperemos que tenha gostado. O programa repete na próxima quinta-feira de manhã e à tarde.
E se tiver alguma sugestão ou indicação, envie-nos para o nosso e-mail olhardelince.fm@gmail.com. Adeus e o resto de uma boa semana.